Fala, turma! Último dia do ano, 31 de dezembro, 5h30 da tarde. O trânsito vazio, trânsito rápido, mas a cabeça cheia, a cabeça acelerada. Me diz aí você que é empresário, que nunca se sentiu assim. E vou te dizer, cara, frase importante pra você: você não tá sozinho. E normalmente quando eu gravo esses vídeos de reflexão, vocês já sabem que eu gravo aqui, muitas vezes é pra mim mesmo, né? Muitas vezes são coisas que eu já sei, mas que eu preciso ouvir, que eu preciso fortalecer dentro de mim, que eu preciso trabalhar dentro de mim também. E essa dificuldade de desacelerar que o empresário tem, eu passo por isso, sempre passei a minha vida inteira. Aquela sensação de que se eu parar tudo desmorona, sabe, aquele medo, enfim, aquela sensação de que é difícil a gente parar no final do ano. Não é todo mundo que tem não, turma, mas eu confesso que eu passo por isso, tá? Eu tenho isso. Então eu tenho uma séria dificuldade de descansar minha cabeça mesmo, de desacelerar, de desligar a cabeça. Estou sempre pensando em alguma coisa, sempre fazendo alguma coisa diferente, sempre trabalhando ali em alguma ideia nova, em algum projeto que está andando, ou gravando aqui algum material, algum vídeo, algum conteúdo, alguma coisa assim. Mas enfim, o importante que eu quis compartilhar com vocês aqui, primeiro, para mostrar que vocês não estão sozinhos, que eu também não estou sozinho. Eu sei que tem outras pessoas aí que passam pela mesma coisa, que sentem a mesma coisa, que têm também essa dificuldade. Eu quis aproveitar aqui esses 10 minutinhos que eu tenho até o mercado para gravar para vocês e fazer essa reflexão aqui com vocês mesmo. É um tipo de interação muito bacana, que me ajuda bastante, eu sei que ajuda vocês, então é uma relação ganha-ganha nesse momento. Mas essa pegada da gente ter essa sensação de que parar é ruim, de que para de entrar dinheiro, de que os clientes param para descansar e cara, de certa forma é verdade, né? E a gente se prepara o ano todo para isso, a gente tem caixa na nossa reserva de emergência da empresa para isso, mas é uma sensação difícil, né? Principalmente para quem veio de baixo, turma, para quem veio do nada ou para quem já não teve nada em algum momento. Enfim, eu compartilho desse sentimento. E vim aqui fazer essa reflexão com vocês, porque eu sei que a gente como empresário, na verdade, a gente tem que se acostumar com isso, tem que se preparar para isso, tem que se preparar para ficar mais tranquilo e poder descansar um pouco, colocar a cabeça no lugar, curtir nossa família, nossos amigos, curtir nossos entes queridos, e também saber que a gente tem que descansar, que nós como profissionais vamos render melhor na nossa volta se a gente conseguir descansar. E isso é muito importante, turma. Isso é muito importante. E não é fácil, porque a gente está com o nosso na reta o tempo inteiro. Se tudo der errado, é o nosso que está em jogo, é o nosso patrimônio, a nossa construção, a nossa família que está em jogo. Isso não é fácil para um empresário, é um conflito real dentro da gente, sabe? Isso não é coisinha da nossa cabeça, isso não é papinho de coitadismo, isso é coisa de empresário real que toca a trincheira do dia a dia do negócio. E principalmente que não é só você ter a grana, não é só você ter o patrimônio, ou ter a reserva, ou ter uma empresa consolidada, mas é também, turma, a mentalidade, esse sentimento de que tudo pode acabar a qualquer momento, essa sensação ruim, esse pensamento intrusivo, ele tem muito a ver com traumas do nosso passado, com coisas que nós já passamos na nossa vida, na nossa empresa, na nossa família, ou em outros trabalhos, ou em outros negócios. Só quem já quebrou, ou quem já não teve nada, ou quem já teve, cara, R$100 no banco, que já ficou tudo estourado no banco, entende esse sentimento. Essa é a grande realidade, turma. E o grande insight aqui, o grande pensamento aqui, que eu quis abrir a câmera e compartilhar com vocês e falar para mim mesmo também, é de que essa sensação que a gente tem às vezes de gastar uma reserva, gastar um fluxo de caixa, como se fosse um erro moral, como se a gente fosse um empresário pior por isso, cara, isso é totalmente equivocado, porque a gente trabalha para isso, a gente trabalha para ter esse caixa, trabalha para ter essa reserva, trabalha para isso ajudar a gente a passar uma fase difícil ou uma fase de baixada dos negócios mesmo, de paradeira dos negócios mesmo, como essa fase agora de fim de ano. Isso é normal, turma, isso faz parte do jogo, isso faz parte do negócio. E eu tenho certeza que muita gente se vê nessa dor, nesse pensamento, nesse sentimento que eu estou nesse momento aqui agora também. Mas a solução não é mágica, não existe uma fórmula mágica para a gente lidar com isso. Na verdade, aqui eu estou passando aqui para refletir mesmo, para trazer um pensamento, uma reflexão, uma coisa que eu já penso, que eu já sei, e que mesmo assim eu sabendo, eu tendo consciência, eu tendo já uma maturidade empresarial bacana, mesmo assim é difícil para mim. Então eu sei que tem muita gente aí que vai ter menos experiência do que eu, ou que não passou coisas que eu já passei e que talvez sofra muito mais com uma situação dessa, com um momento desse. Talvez tenha muito empresário por aí enchendo a cara, tomando todas, para não lembrar dos problemas. Eu já fui assim também.
E hoje que eu não bebo, praticamente não bebo, só faço um brindezinho aqui, um outro ali, mas eu não afogo mágoas, nem problemas, nem preocupações, nem dores em álcool, nem nada do tipo. Confesso para vocês que eu me sinto muito melhor e que é muito importante. E a gente, como empresário, tem que ajudar aqui uns aos outros a lidar cada vez melhor com esses pensamentos, com esses momentos. E essa é uma das grandes dores do empresário, porque só a gente entende, ninguém tá na nossa pele. Todo mundo só vê a parte boa, todo mundo só vê o faturamento e acha que o dinheiro do faturamento sobra inteiro no nosso bolso. E a grande realidade, turma, é que não é assim que funciona. A grande realidade é que as coisas doem pra caramba pro empresário. Que o empresário muitas vezes se aperta mais do que ele gostaria, mais do que ele devia, mais do que ele esperava. O empresário muitas vezes não sabe muito bem para onde vai o negócio, ou quanto tempo demora para retomar, ou até sabe, até tem noção, até tá bem organizado e bem planejado. Mas a sensação de só enxergar a saída, a sensação de não ver movimento, cara, isso mata a gente por dentro. Eu conversei com pelo menos aí uns 4, 5 empresários nesse final de ano, conhecidos, amigos, colegas meus, e eu vou te dizer que essa sensação existe em praticamente todos os empresários. Você não está sozinho nesse sentimento. E isso que é muito poderoso, turma. Isso é muito poderoso, porque a gente tem que ter na cabeça que descansar não é abandonar um negócio, que o caixa existe justamente para proteger a gente de momentos, de fases assim, e que a gente tem que usar esse caixa e obviamente trabalhar no faturamento para repor esse caixa, mas isso faz parte do jogo. A gente gasta o caixa, sobrevive a essa época e obviamente, se possível, não zera o caixa, se organiza para ter reserva além disso, isso que justamente é o fluxo de caixa. E depois isso vai ser reposto com o nosso próprio trabalho, com o nosso próprio faturamento. Essa é a realidade. O caixa existe para proteger a empresa e proteger o dono, proteger o empresário. Então o nosso patrimônio não precisa ficar em risco o tempo inteiro, porque o caixa está aí justamente para isso. E a pegada da gente achar que a gente não pode tirar um pouquinho o pé no final do ano, de achar que a gente estar presente que vai fazer as coisas andarem, turma, mas não é totalmente assim. Principalmente nessa época de fim de ano, cara, onde existe aqui um marasmo danado. A cidade aqui, ó, não tem praticamente ninguém. Eu já andei aqui uns 5, 6 quilômetros desde que eu saí da minha casa, eu cruzei com uns 3, 4 carros, cara. A cidade tá totalmente vazia. Tá quase ninguém na rua uma hora dessa. Então, cara, não adianta você achar que o teu cliente vai estar na rua também. Salvo se o teu negócio for supermercado, varejo, que, pô, bomba em dezembro. Negócio de serviço, negócio B2B, cara, dezembro e janeiro são meses complicados mesmo, porque os empresários, os nossos clientes, os executivos, eles viajam com as famílias, eles aproveitam férias escolares, eles tiram um pouco o pé mesmo, eles também estão se organizando, estão colocando os próximos passos em dia para poder começar o próximo ano. Então, turma, tudo isso está acontecendo, tudo isso está rolando. Não adianta a gente achar que é o nosso negócio que está assim, não, a gente tem que aprender a se preparar, porque o final do ano, o Natal, não é novidade para ninguém, ou seja, quanto mais a gente se organiza, menos a gente sofre nessa época, turma. E essa é a grande realidade. Então, o risco maior nosso como empresário é a gente não saber desligar, porque você já sabe que tudo isso vai acontecer, você já sabe que tudo vai dar uma parada, que tudo vai tranquilizar, que tudo vai ficar mais leve, que tudo vai dar uma fechada de ritmo, de fluxo. Ou seja, se você não souber botar um pouquinho o pé no freio, dar uma relaxada, dar uma desligada, descansar também, para você poder, a hora que tudo for retomar, a hora que tudo for voltar ao normal, você tá com a cabeça em dia, você tá com o físico em dia, você tá com o emocional em dia, preparado para retomar todo o vapor, aí sim é que o problema fica duro, turma, porque a hora que o negócio vai ter que voltar, a hora que você vai ser exigido no front do teu negócio, tocando o teu negócio, é que você não vai estar. E aí se você não tiver legal, aí é que o problema começa, porque você vai já começar o ano, vai estar nesse primeiro trimestre do ano, nessa primeira fase do ano, primeiro quarto do ano, chame como quiser. Se você não estiver legal, se você estiver desfocado, se você estiver cansado, se você não estiver descansado nas férias, aí o problema pode realmente ficar sério, porque você estica muito mais esse momento de dificuldade. Você estica um momento que é desnecessário, porque na verdade, se você se resguardar, se você descansar, a hora que a tua equipe precisar de você de verdade, a hora que a tua empresa precisar de você de verdade, você vai estar descansado, pronto para ir para a guerra, pronto para ir para o front e tocar todas as coisas com a tua empresa, com a tua equipe. Essa é a grande realidade, turma. Então, descansar não é abandonar negócio, o caixa existe justamente para isso. A gente precisa sim aprender a colocar um pouquinho o pé no freio. Isso eu falo muito para mim, tá, turma? Porque eu tenho uma dificuldade enorme, enorme mesmo. Tô falando aqui, cara, com toda a humildade do mundo, porque eu sei que isso é um gargalo, é um gap, é um desafio para mim. Então eu sempre tô caçando coisa para fazer, tô sempre ocupando a cabeça, tô sempre na rua fazendo alguma coisa, tô sempre vem aqui no mercado e vai, treina, e faz, e fala com um, fala com o outro, faz uma ligação aqui, uma chamada ali, enfim. Para mim acaba sendo uma zona de conforto esse fluxo, eu gosto de funcionar desse jeito, mas esse modo de sobrevivência, esse modo de alerta não é saudável, turma. Isso não é bom, não faz bem pra gente
viver o tempo inteiro assim. Essa é a grande realidade. E eu tenho aprendido isso cada vez mais, principalmente conforme a idade vai avançando, depois que a gente passa dos 30 anos, parece que tudo vai ficando um pouco mais diferente, mais nítido, que a experiência vai abrindo mais nossos olhos. E é importante demais que a gente tenha essa clareza, tenha essa consciência e consiga colocar tudo em dia, tudo em ordem, turma, justamente para a gente poder viver a nossa vida da melhor forma possível. Então, eu tô aprendendo a desacelerar, a descansar sem culpa. É um desafio para mim, sim, ainda é um desafio. E se você também sente isso, se você também tem esse tipo de pensamento, esse tipo de sentimento, saiba que você não tá sozinho. Saiba que nós estamos juntos nessa, saiba que tem outros empresários juntos nessa, saiba que infelizmente isso faz parte do jogo, isso é um dos desafios que a gente tem que aprender a evoluir, que a gente tem que aprender a lidar para que a gente possa ser profissionais, empresários cada vez melhores. Então saiba que você não está sozinho, saiba que nós estamos juntos e que tem formas de lidar, formas de aprender e formas de treinar, turma. Como tudo na vida, acho que a frase final aqui, o recado final é que como praticamente tudo na vida, ser empresário é algo que a gente também pode treinar, que a gente também pode se capacitar, que a gente também pode evoluir. Não só pode, como deve. Essa é a grande realidade. Então, turma, bora pra cima, vamos nos capacitar sempre, vamos nos ajudar sempre, vamos sempre abrir os olhos uns dos outros e sempre buscar conteúdos como esse para ouvir empresários de verdade, não empresários de palco, não empresários que são só de livrinho, empresários que são só atrás de videoaula, empresários que são só de internet. A gente aqui é empresário de verdade, a gente vive nossa empresa no dia a dia de verdade, a gente sente falta da nossa empresa de verdade, a gente tem ansiedades, pensamentos intrusivos de verdade. Então, turma, vamos ouvir empresários de verdade, vamos ajudar uns aos outros como empresários de verdade, vamos tocar o barco juntos sempre como empresários de verdade, fechou? Inclusive hoje eu dei um pulinho ali na minha empresa, vi que foi ver como é que estavam as coisas, tem tido muita chuva no final do ano, fui dar um check ali na estrutura, fui ver se a gente esqueceu alguma coisa aberta, alguma coisa ligada, fui ver se tinha alguma coisinha fora do lugar, algum lixo faltando de ser recolhido, enfim, fui dar aquele check, turma, empresário de verdade como eu falei. Então minha equipe volta só na semana que vem a trabalhar, fisicamente, né? A gente tá no plantão, tá nas coisas aí, mas todo mundo remoto, todo mundo de casa. Mas eu dei esse check, fui lá dar uma olhada nas coisas, fui ver como é que estavam as coisas e eu tenho certeza que muitos de vocês fizeram o mesmo, ou tem esse mesmo pensamento, esse mesmo sentimento. Fechou? Então é isso, desejo para todos vocês um 2026 incrível, de muita evolução, de muito aprendizado, de muitos bons negócios, de muita prosperidade, turma. Prosperidade é algo que a gente tem que aprender a despertar dentro da gente, a aprender a ter algo vivo dentro da gente. A prosperidade é uma forma da gente se abrir para o sucesso, se abrir para prosperar, se abrir para crescer, trazer abundância para nossa vida e sair da escassez. Muitos desses pensamentos intrusivos de nós empresários são baseados em pensamentos de escassez, pensamentos, medos, receios de que tudo vai acabar a qualquer momento. E não vai, turma, não vai, porque a gente nunca vai deixar, a gente está sempre na linha de frente, sempre trabalhando, sempre crescendo e sempre evoluindo. Fechou? Então desejo um ano incrível para vocês. Quando vocês forem assistir esse vídeo já vai ter passado a virada de ano, vocês já vão estar num outro momento possivelmente, talvez ali meio ou final de janeiro. Então, enfim, mas fica o recado, fica aqui a mensagem para vocês, fica aqui o pensamento para vocês e vocês não estão sozinhos, nós estamos juntos sempre. Fechou? Contem comigo aí. Deixa o like de vocês, curte, comenta, compartilha, manda para amigos empresários, familiares empresários ou mesmo líderes que você percebe que tem sentimentos parecidos, que tem pensamentos parecidos e que de alguma forma podem usufruir desse tipo de mensagem, desse tipo de recado. Fechado? Tamo junto, obrigado demais para quem assistiu, obrigado demais pelo ano, por tudo que a gente tem feito, por tudo que tem acontecido. A gente bateu recentemente 1.500 inscritos no canal, então a gente tem crescido bem. Tô bem contente, agradeço demais aí a todos vocês. E bora pra cima, turma. Vamos nessa. Vou deixar esse vídeo por aqui. E agradeço mais uma vez todo mundo que assistiu, todo mundo que ficou até aqui comigo. Fechou? Bora pra cima, tamo junto. 2026 vai ser um ano incrível pra todos nós. Bora, turma. Tamo junto. Valeu.